Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio. Vou trabalhar na turma de vocês, que é o segundo período, que equivale ao 7º ano do ensino fundamental. As disciplinas de arte, história, ciências e ensino religioso. Finalizaremos o mês de junho trabalhando aqui nessa modalidade remota, online. Às segundas-feiras postando aulas de arte, ensino religioso, de arte, história e ciências, e às quartas-feiras postando aulas de ensino religioso. Eu sei que todos estão muito ansiosos para o retorno imediato das aulas presenciais. Na verdade, isso é uma necessidade, né? Muitas pessoas têm bastante dificuldade de acompanhar as nossas aulas nessa modalidade à distância. Eu sinto também essa necessidade urgente de retomarmos as atividades presenciais. No entanto, nós temos que obedecer aquilo que é determinado pelas autoridades de saúde. Nós temos que nos cuidar. Nesse fim de junho, nessa segunda quinzena, a gente observa um crescimento bastante acentuado dos casos de Covid, né? As nossas UTIs infelizmente estão lotadas, as enfermarias da mesma forma. Portanto, nesse momento ainda não é a hora de retomarmos as aulas na escola como gostaríamos. Sabemos que a vacinação está chegando, não da forma como queríamos, mas de alguma maneira ela tem atendido alguns dos grupos da nossa sociedade, mas essa vacinação ainda não foi suficiente para conter a epidemia e quero acreditar que nos próximos meses, talvez em agosto ou setembro, a gente já tem aí alguma luz no final do túnel para que possa indicar um caminho para que a gente possa retomar as atividades com segurança, o que é o mais importante, preservando vidas, né, e com todo o cuidado, com todos os protocolos. Para a aula de hoje, dia 21 de junho, eu pensei em fazer uma breve introdução daquilo que será trabalhado ao longo desse semestre. A primeira coisa que vocês têm que entender é que nós teremos agora basicamente 2 semanas de aula no mês de junho, né, já relativas ao segundo semestre de 2021. Nós interrompemos essa sequência de aulas pelas nossas férias, que são no mês de julho. Então teremos 30 dias de férias em julho. Em agosto a gente retoma as aulas. Então aqui eu tenho alunos que foram aprovados, né, no primeiro período e que agora já estão numa nova série. Tenho alunos que por alguma razão desistiram no segundo período e agora vão permanecer, vão continuar e seguir até o final para que a gente possa concluir. E eu entendo que nós também deveremos ter alunos que talvez estejam vindo de outras escolas, chegando no Clarinho do de Mello agora, ou mesmo alunos que estão afastados da escola já há bastante tempo. Então nós temos aqui um leque de possibilidades, né? Então não temos somente um público, estou atendendo aqui vários públicos, pessoas que já conhecem como é que as coisas funcionam, que já me conhecem, e alunos que estão chegando agora e que fiquem à vontade para perguntar. No nosso grupo vocês têm o meu número de telefone particular, né, que está disponível, mas eu gostaria que as dúvidas das nossas aulas elas fossem tiradas principalmente no horário noturno, né, quando a gente posta as aulas, porque não adianta ficar me enviando mensagem no final de semana, no feriado, ou mesmo durante o dia, porque em razão das minhas outras atividades, nem sempre eu vou poder atendê-los, né? Então nós temos o horário de aulas e eu acredito que a gente pode fazer tudo dentro desse horário, tá? Só se for realmente uma questão de vida ou morte, né, para a gente estar
enviando mensagem fora desse horário. Então, não conseguiu me enviar a atividade naquela noite, não tem necessidade de me mandar aquela atividade de madrugada, não tem necessidade de mandar aquela atividade de manhã, à tarde. Me manda à noite, no outro dia, no dia seguinte, ou 2 dias depois, tá? Que eu vou entender os motivos de vocês. Mas, partindo então para aquilo que nós estudaremos nesse semestre, no caso de arte, a gente acompanha os nossos estudos por esse livro aqui, EJA Moderna, que é a EJA Moderna Arte, edição de jovens e adultos. Tá? E basicamente nós vamos trabalhar aqui a seguinte sequência em arte. A arte e a cidade, várias temáticas relacionadas ao grafite, aos monumentos históricos, aos monumentos mais modernos, as formas de intervenção no espaço urbano. Tá? Vamos trabalhar depois o corpo na arte, de que forma ao longo da história o corpo humano ele foi retratado na pintura, na escultura, de que maneira os diferentes grupos sociais ao longo da história encaravam essas formas de retratação do corpo humano, como isso era visto. E por último nós vamos trabalhar a arte pode ser o melhor remédio, trabalhando um pouco da parte que se chama de arte-terapia. É um tema bastante interessante e mostra como a arte ela pode favorecer o tratamento de algumas enfermidades. Tá? Isso lá na frente, já no final desse semestre. No que diz respeito à história e às ciências, eu vou mostrar para vocês aqui na BNCC como seria. Só um minutinho. Essa aqui é a base comum curricular, a base comum nacional curricular, e ela traz aquilo que deve ser trabalhado aos alunos de ciência do 7º ano, no caso de vocês, segundo período do 2º segmento. É evidente que não dá para trabalhar todos os conteúdos que seriam trabalhados em um ano dentro de um único semestre. Então o professor ele seleciona alguns conteúdos dentre aqueles que são sugeridos aqui na BNCC e a gente tenta adaptar esses conteúdos à realidade de vocês. Temos conseguido trabalhar, pela nossa experiência nos últimos semestres, as unidades temáticas relacionadas à matéria e energia. Nós temos aqui como objetos do conhecimento as máquinas simples, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Temos também conseguido trabalhar a parte de vida e evolução, diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais, programas e indicadores de saúde pública. Aqui a gente trabalha um pouco dos ecossistemas brasileiros, né? Tratando principalmente ou basicamente aí dos 5 ecossistemas principais do Brasil, incluindo o Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, e as características de cada um desses ecossistemas, desses biomas, né? E essa parte de Terra e o Universo, que trata a composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, normalmente eu não tenho trabalhado aqui no 7º ano, até porque é um conteúdo que já é trabalhado em geografia. Então, como eu disse, é difícil adaptar um conteúdo de um ano para uma grade curricular de 6 meses. Então, para que a gente possa fazer uma seleção, já que vai ser trabalhado em outra disciplina, não tem muito sentido eu repetir o mesmo conteúdo em ciências e fazer uma correria aqui para tentar colocar esse conteúdo. Tá? Então, basicamente, a gente vai conseguir trabalhar em ciências essas 2 primeiras unidades, matéria e energia, vida e evolução. Vamos ver o que deve ser trabalhado agora em história. Bom, quem foi aluno aqui do Clarindo de Mello até
o último semestre, né, que terminou na semana passada, deve se recordar que no primeiro período nós estudamos basicamente a pré-história e uma parte da Idade Antiga. Nós fomos até Grécia e Roma. Há necessidade, para a gente dar continuidade aqui dentro dos conteúdos do 7º ano, da gente entender um pouco sobre a Idade Média. Então, antes de entrar aqui nos conteúdos do 7º ano, eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre a Idade Média e depois a gente vem aqui para esses conteúdos, porque aqui nós já começamos no mundo moderno, né? Nós já vamos falar um pouco da ideia das navegações, de como o homem lá no século XIV, século XV já estava preocupado na expansão dos territórios. Já vamos tratar dos grandes reinos da Europa nesse período, né? Então, as unidades temáticas aqui do 7º ano, elas começam pelo o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, trabalhando com objetos do conhecimento a construção da ideia de modernidade, seus impactos na concepção de história, a ideia de novo mundo, ante ao antigo mundo, né? Vai falar um pouco já dos descobrimentos, um pouco nas unidades temáticas aqui, humanismo, renascimento e o novo mundo, e também a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Tá? A gente não consegue trabalhar todos esses conteúdos também em história. Tá? Basicamente, nós vamos retomar ou falar um pouco sobre a Idade Média, depois falar sobre o fortalecimento das monarquias nacionais na Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, enfim. Entender a lógica dos governos que assumiram esses países, para entender como vieram as grandes navegações e as descobertas, principalmente aqui nas Américas. Estudar um pouco também das relações entre os europeus e os povos asiáticos, né? A questão da necessidade das rotas de navegação entre a Europa e a Ásia, para levar as famosas especiarias para a Europa. Tá? Então a gente vai ficar esse semestre basicamente trabalhando isso em história. Essa é a nossa expectativa. Bom, para a nossa aula de hoje, de segunda-feira, eu não vou propor a vocês nenhuma atividade de história nem de ciências. No entanto, eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp um texto que trata da ligação entre arte e cultura, que é esse texto aqui. Vocês farão a leitura desse texto. Ao final dele, eu deixei uma perguntinha, que é a seguinte: de acordo com o texto, por que arte e cultura estão totalmente ligadas? Então, a atividade de hoje é basicamente a leitura desse texto. Vocês vão fazer a leitura e vão, para aqueles que não estão acostumados, copiar, não é para copiar o texto, não. Copiar somente a pergunta, tá? Que está aqui no final. E depois que vocês responderem de acordo com o conteúdo do texto, vocês vão tirar uma fotografia do caderno e me enviar no privado para que eu possa validar a presença de vocês na aula de hoje. Tá bom? Então, hoje é isso. Na quarta-feira nós deveremos nos encontrar mais uma vez para a aula semanal de ensino religioso, tá? Professor, e como nós seremos avaliados? Principalmente aqueles alunos que estão chegando, eles devem estar com essa dúvida, é muito normal, como eu serei avaliado por esse professor? Bom, nos últimos semestres, como a gente estava trabalhando online, nós não tivemos a possibilidade de avaliações pontuais, de realizar provas. Então, o aluno ele era avaliado de acordo com a participação nas aulas. Por isso, a importância de vocês enviarem os arquivos para os professores, até porque depois esses arquivos são analisados, o professor dá a devolutiva, colocando nos grupos a expectativa de resposta, enfim. Então, vocês devem participar para que vocês sejam avaliados. Depois de agosto, se as aulas presenciais retomarem, aí é uma outra conversa, aí a gente tem que conversar, dialogar para ver as outras possibilidades. Tá bom? Então é isso.
Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Qualquer dúvida, me envie. Tchau.